alta da Selic pode beneficiar você a ter um ganho maior de rentabilidade com investimentos atrelados à inflação, como é o exemplo do Tesouro IPCA, Tesouro Selic, títulos pós-fixados, que são aqueles que você só vai saber o rendimento no final, do vencimento. E é importante ter em consciência, do contrário dos títulos pós-fixados, os títulos pré-fixados, eles têm marcação a mercado, que podem fazer com que, caso você saia antes do vencimento, dependendo da taxa de juro, é lógico, seu título pode sofrer com marcação a mercado ou se valorizar. Isso acontece porque a rentabilidade já foi pré-fixada com a taxa na qual o título ele foi emitido. Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que eu tenho um título que está pagando 6% ao ano e a gente está com a Selic a mais de 13% ao ano. Quem vai querer um título que está rendendo 6% ao ano, sendo que tem aplicações que estão pagando bem mais, mais que o dobro disso? Isso traz uma coisa que quase ninguém sabe que é: o Tesouro Nacional não recompra títulos de dívida. Ele apenas faz emissões de dívidas para financiar projetos e investidores compram e vendem esses títulos através do próprio sistema do Tesouro Direto. Mas você pode comprar títulos de qualquer corretora ou banco. Mas enfim, na hora de investir em títulos é importante saber o tempo que você vai estar disponível para poder aplicar o dinheiro para saber escolher o investimento certo. Principalmente com a questão de tempo, porque no Tesouro IPCA, em títulos pré ou pós-fixados, o mais ideal é que você segure os títulos até a data do vencimento. Mas para quem quer aproveitar a onda de taxa de juros nas alturas, para ter bons rendimentos e ter uma disponibilidade de saque a hora que precisar, tem que escolher o Tesouro Selic, principalmente se o dinheiro que você vai usar é no curto prazo ou para sua reserva de emergência. Resumindo, no Tesouro Selic, seu dinheiro rende, como o próprio nome já diz, com a mesma taxa de inflação. E você tem a vantagem de ter aquela liquidez, mas você só recebe o dinheiro, quando você vai fazer o resgate após 2 dias úteis, contanto que seja em horários úteis também, E após 30 dias, seu rendimento ele está livre de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Olha, todo brasileiro, no mínimo, deveria ter alguma coisa investido num tesouro, porque não precisa ser um especialista para poder fazer isso, basta ter apenas informação, entrar no aplicativo do banco ou corretora e escolher o investimento. O investimento mínimo no tesouro pré-fixado está em R$ 32,00. E no pós-fixado, que é o IPCA+, varia o valor entre R$ 33, R$ 39, R$ 42,00. Tesouro Selic está de R$ 117,00, mas são valores de investimento mínimo, tá? Ou seja, uma fração do título, que pode custar o valor unitário, o valor completo dele, dependendo do título, entre 3 a 11 mil reais. Mas como eu estava falando antes, e pelos valores mínimos, dá para investir com pouquíssimo dinheiro e não tem desculpa para isso. Agora vamos falar sobre o risco, Será que existe um risco de calote por parte do governo? Bom, eu já vi gente do mercado falar que o governo tem uma máquina de dinheiro e por isso não existe um risco dele não pagar. Bom, na realidade não é bem assim que funciona, tá? Quanto mais dinheiro o Banco Central imprime, maior a inflação e maior o risco de calote, sim. Existe uma frase famosa, um ditado que diz assim: devo, não nego, pago quando puder. Pois é, o governo é assim. Mas a economia brasileira ela evoluiu tanto que algo assim é muito difícil de acontecer. Na verdade, é praticamente impossível. Para ser mais específico, os títulos públicos são investimentos mais seguros que existem. E o Tesouro Direto não tem a proteção do FGC, que é uma instituição de proteção de crédito para instituições financeiras privadas. O Fundo Garantidor de Crédito foi criado para, caso algum dia um banco falir, que já faliram alguns bancos, tá? E teve gente prejudicada, os investidores ou clientes não sejam prejudicados. Agora, minha opinião pessoal, o que eu penso sobre investimento em tesouro é o seguinte: é melhor investir no tesouro do que deixar o dinheiro parado perdendo valor com o tempo. Eu tenho um Tesouro Selic, IPCA também,
mas é só para proteção e reserva de emergência. Eu acredito que esses poucos rendimentos sirvam apenas para isso, proteção e reserva. Mas para quem está iniciando nos investimentos ou não pretende, né, investir em renda variável, né, o mais correto é a renda fixa mesmo, né, que não tem muito risco, né, como tem LCIs, LCAs, CDBs, o próprio Tesouro Direto que a gente está falando aqui agora, mas sempre analisando o vencimento e a modalidade, né, se é pré ou pós-fixados, como eu expliquei antes, para que você não se arrependa depois. Olha, é extremamente importante saber que a Selic ela não é aumentada para durar para sempre. E essa taxa de juros ela serve para desestimular a economia e diminuir os impactos dos estímulos financeiros que inflaram o mercado. Então, ela vai ter que começar a diminuir em algum momento, tá? Não tem economia que aguente toda essa taxa de juros. Para você que está diversificando os seus investimentos, parabéns. Mas tem gente que escuta conselho e vende seus ativos para ir para a renda fixa achando que ela vai permanecer assim para sempre, né? Aumentando para sempre, com o mesmo rendimento. E isso é errado, até porque o rendimento desses investimentos conservadores indexados à inflação é para proteção de patrimônio ou reserva, ou até mesmo para você deixar o seu caixa investido com 100% de CDI em um CDB de um banco. Lógico, escolha, pelo amor de Deus, um banco sólido. Mas enfim, isso é apenas para o seu dinheiro não perder valor, né? Mas para acumular patrimônio e te dar liberdade financeira, simplesmente não serve, né? A não ser que você passe 50 anos aportando ali loucamente no tesouro para quando tiver só o bagaço da laranja você conseguir aproveitar. Se inscreve e, principalmente, ativa o sino de notificação para receber os nossos vídeos, para fazer parte, lógico, do Acumuladores de Patrimônio. Afinal, aqui a gente também é uma comunidade e tem como proposta falar sobre os melhores ativos geradores de renda e de crescimento. E isso te passando insights e falando também sobre economia. E deixa o seu like, lógico, em forma de apoio ao nosso trabalho aqui no YouTube. Ah, e olha, a melhor planilha de investimentos, né? Vai ficar aí na descrição. E eu digo isso porque eu usei várias planilhas já e elas sempre precisavam ser complementadas com outras, né, para suprir as necessidades da minha carteira ou vida financeira. Ou seja, ter porcentagem de preço médio, diversificação de carteira e de ativos, né? Porcentagem de cada um, dividendos, lucros, vendas, tudo isso para ficar mais fácil para poder pagar a DARF ou declarar impostos, né? Que tem que fazer isso obrigatoriamente todo ano. Enfim, valeu e até a próxima.